Seja bem-vindo ao Fala Meu Doutor, um podcast de assuntos interessantes e pessoas relevantes. Eu sou Roberto Robaldo, médico proctologista, e ao meu lado tem um grande amigo... Eu sou Henrique Zackson, médico urologista, e hoje temos o prazer e a honra de receber o Dr. Rafael Loef para conversar conosco sobre um tema super interessante. Nós vamos conversar sobre catarata hoje. O Dr. Rafael é médico formado pela Universidade Católica de Pelotas, fez residência médica em oftalmologia pela Santa Casa de Porto Alegre. Dr. Rafael é membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Seja muito bem-vindo, Dr. Rafael. Muito obrigado pelo convite. Rafael, é uma honra estarmos contigo aqui hoje. E deixa eu já aproveitar te perguntando, nos conte um pouquinho da tua história como médico, por que escolheu oftalmologia? Minha história de oftalmologia vem de casa. Meu pai é oftalmologista, isso me levou a conhecer a área e descobrir os encantos que a oftalmologia tinha. Então, desde novo eu pude perceber que era algo que me despertava interesse e durante a medicina fui me dedicando a ela. E finalmente a especialização foi o ápice da formação, onde eu realmente pude presenciar ela na minha prática diária. Muito legal. Explica para o pessoal que está nos escutando como é que faz para ser oftalmologista, né? Quanto tempo demora? Como é que funciona isso? A oftalmologia, como vocês sabem, mas a gente está lidando com todo o público, vale a pena dizer, são 6 anos de medicina geral que antecedem qualquer uma das nossas especialidades. E no nosso caso específico em oftalmologia, são pelo menos 3 anos mais de oftalmologia, seguido eventualmente de algumas áreas que se deseja atuar mais diretamente, podendo levar mais 1, 2 ou 3 anos além disso em formação. São no mínimo 9 anos. No mínimo 9 anos. De muito estudo. É verdade. Muito bem. Pessoal, queria lembrar vocês de novo, né? Todos nós aqui somos médicos, mas aqui a gente está procurando exercer o papel de você, que está aí do outro lado, que está nos escutando. Então a gente não vai usar termos técnicos para que mais pessoas possam usar dessa informação e a gente possa chegar em mais pessoas. Então nosso objetivo aqui é levar informação de qualidade, mas não vamos exagerar nos termos técnicos para que seja acessível a todos. Vamos agradecer os patrocinadores. Robertinho, vamos agradecer os patrocinadores. Inicialmente, gostaria de agradecer o laboratório Roger Pérez, há 90 anos prezando pela sua saúde. O Roger Pérez tem uma estrutura tecnológica e automatizada em exames bioquímicos e hematológicos, dessa forma garantindo agilidade, precisão e eficiência no resultado dos seus exames. Telefone 3225-4488. Agradecer também Dr. Jefferson Freitas, consultório odontológico. Dr. Jefferson é especialista em endodontia, ortodontia, próteses e implantes dentários. Ele atua tanto na parte funcional como na parte estética. Telefone 999-830444. Excelente. Rafael, então nos conte, o que é a catarata? A catarata é uma lente natural dos nossos olhos. Todos nós temos essa lente desde o nosso nascimento e essa lente se chama cristalino. A posição dela dentro do olho é logo atrás da íris, logo atrás da parte colorida do olho. Então ela não é externa, como às vezes as pessoas pensam que seja. Ela fica internamente no olho e, com o passar dos anos, essas mudanças que podem ocorrer no cristalino, a essas mudanças passamos a chamar de catarata. E o que são essas mudanças? Essas mudanças são basicamente a opacificação desse cristalino. Alterações que podem ocorrer principalmente pelo envelhecimento fazem com que ele vá perdendo a transparência, vá perdendo a elasticidade e vá ocasionando alterações visuais que são progressivas, então gerando problema para o dia a dia. Rafael, com que idade os pacientes começam a apresentar a catarata? A catarata ela não tem idade para aparecer. A gente pode ter catarata ao nascimento, de uma forma congênita, né? Um problema que já vem da gestação. Pode ter ela por alguns desencadeantes, mas a mais comum, ou quando a gente fala genericamente em catarata, a gente está pensando na catarata senil, que é aquela da pessoa que, com o passar dos anos, a desenvolveu. O mais frequente nesse tipo de catarata é a partir dos 50 anos de idade. E quais os fatores de risco para essa que vai surgindo ao longo da vida?
principal fator de risco para a gente desenvolver uma catarata senil é algumas exposições a fatores externos, como, por exemplo, agentes oxidantes, má alimentação, radiação solar. A radiação solar a gente tem como se prevenir com óculos solar habitual. Às vezes o paciente pergunta já na idade se isso adianta. Adianta ao longo da vida, é uma prevenção que a gente tem que trazer de longo prazo. E o fumo, tabagismo também é extremamente negativo para colaborar no desenvolvimento de que a gente tem a catarata aumentando. Rafael, e a luz das telas, isso faz alguma diferença? Ainda não se tem comprovação para catarata de correlação com luz de telas. Então, até a ciência atual, o uso de computador em altas doses, pelo menos no que diz respeito à catarata, não é um problema. Rafael, e uma pergunta aqui, né, uma dúvida que o pessoal comumente tem: qualquer óculos resolve ou as pessoas têm que ter um cuidado ao escolher um óculos de sol? A escolha do óculos de sol ela é um pouquinho difícil porque o leigo não tem como definir se ele é bom ou não. Então, o que a gente depende é da qualidade, da procedência dele. Saber que está comprando de uma boa marca, de um bom estabelecimento, para daí poder ter certeza que ele tem o que a gente está buscando, que é proteção ultravioleta. O fato de uma lente ser pigmentada não necessariamente significa que ela tem proteção contra a radiação. Então, a proteção é que vai nos evitar que a radiação chegue aos olhos. Normalmente, no consultório oftalmológico, se tem um medidor para conseguir confirmar se um óculos tem ou não proteção contra essa radiação. Porque é muito comum o pessoal, né, compra, às vezes, né, óculos até nos camelôs, né? Exatamente. Ali a gente não consegue gozar de uma segurança de procedência. Existe uma associação da catarata com outros defeitos de visão, como miopia, astigmatismo? A catarata ela pode cursar com qualquer problema de visão de outros segmentos do olho. A miopia em si é mais comum com catarata porque os pacientes míopes desenvolvem ela normalmente um pouquinho mais cedo. Mas todos os erros de refração, ou seja, a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo, eles podem coincidir com a catarata, assim como doenças de várias outras partes do olho, como envelhecimento da retina, degenerações da córnea, entre outros. Ô Rafael, e se eu tenho um histórico familiar, o pai teve catarata, a mãe teve catarata, eu tenho que me preocupar mais? Eu diria que sim, é mais frequente em algumas famílias a catarata ocorrer, ou mais precocemente, enquanto outras têm menos. Provavelmente a gente tem aí algum fator ainda ou genético ou comportamental que possa estar influindo e que às vezes a gente não sabe por quê, mas é comum. E para quem está nos assistindo agora e começou a suspeitar que possa ter catarata, quais são os sintomas, como essa pessoa deve desconfiar? Já ia te dizer, suspeitou como, mas é isso. A suspeita vem da dificuldade visual. Então, a principal queixa de uma pessoa com catarata é: eu não estou vendo bem, minha visão está embaçada, tem uma névoa. O embaçado e a névoa são bem frequentes nessa queixa porque realmente é o que é, uma lente que está opaca dentro do olho. Então, o surgimento de uma dificuldade visual progressiva, que não é a do óculos, que não é o grau que o paciente já está acostumado a usar, que a pessoa já tem na sua rotina, o uso do óculos e mesmo assim não conseguir ter uma boa visão para suas atividades diárias é um indício de que possa ser uma catarata. E isso a gente vai conseguir ver em consulta, né? Para conseguir separar que a gente está falando de catarata ou de alguma outra doença tratável. Só um segundo. E para aquelas famílias, quando tem alguém na casa que às vezes as pessoas têm dificuldade de aceitar que estão enxergando mal, como eu posso desconfiar que um familiar, que uma terceira pessoa possa estar desenvolvendo catarata? Não só na oftalmologia, mas em todas as áreas a gente vai ver muitas vezes que um paciente com maior idade procura não mostrar para os seus familiares algumas deficiências, até para buscar manter sua autonomia. Só que para manter a autonomia ele precisa boa visão. Sim. Então isso é complexo e a família pode observar isso pelo comportamento. Por exemplo, mudança de hábito. Uma pessoa deixar de fazer uma atividade que era da sua rotina. Exemplo,
Um senhor que gosta muito de dirigir, ele começa a evitar o dirigir à noite. Ele começa a fazer seus deslocamentos mais cedos para conseguir chegar em casa num horário em que ele ainda não está atrapalhado pela escuridão. Ou alguém que tinha por hábito crochê e tricô e diminui essa atividade. Palavra cruzada que não faz mais. Aperta os olhos para fazer suas atividades, para conseguir ver TV. Então, são situações em que a gente nota que está vendo um esforço novo, que está tendo uma dificuldade nova, ainda que não esteja sendo referido como uma realidade. Rafael, e a catarata, ela sempre vai ser de maneira igual nos dois olhos, ou às vezes acontece de ter, principalmente a catarata senil, né? Se vai ter um olho acometido e o outro melhor, como é que funciona? Dificilmente na senilidade a gente vai ter catarata de um olho só. Normalmente o paciente refere que tem catarata num olho, que é o pior. Sim. Ele pode já estar com, às vezes, uma redução significativa no olho melhor, mas ele vai se focar na dificuldade do olho que está mais avançado. Por comparação... Mas o padrão é bilateral, os dois olhos com catarata, assimétrico. Um ser um pouquinho pior que o outro é o mais frequente. E quando esse paciente chega no teu consultório, que tipo de instrumento tu usa para descobrir que ele tem catarata? Como é que é feito esse diagnóstico? Bom, primeira parte da consulta, né, além da história, do detectar, que é mais ou menos a gente já estava falando aqui sobre isso, é no exame o quanto ele é capaz de ver. Então, enxerga ou não bem, e se não está enxergando bem, definir que não seja uma variação no grau. Testou a visão, testei o máximo de visão possível com óculos corrigido. Não está enxergando bem, então a gente sabe que esse olho tem uma doença e eu preciso ver qual é. Aí no consultório, o equipamento que a gente usa é a lâmpada de fenda ou biomicroscópio, que nada mais é do que um microscópio para a gente poder olhar diretamente o olho e ver se tem catarata. Como a gente consegue olhar através da pupila, que é o buraquinho que a gente tem na íris, a gente consegue ali enxergar a catarata e aí realmente definir o que a gente vai ter que fazer, né? Caso a caso. Para definir o tratamento, existe algum tratamento clínico, medicamentoso? Quais os tratamentos disponíveis? Bom, a catarata ela não tem tratamento clínico. Então, uma vez definido que tem, a única forma da gente reverter ela é cirurgicamente. A única dúvida que a gente vai ter, e isso vai ser decidido não pelo médico, mas pela equipe que está ali, médico e paciente, que é quando vai ser feita essa cirurgia. Se ela precisa ser feita agora ou se ela pode ser planejada para mais para frente. A cirurgia de catarata ela é uma cirurgia eletiva, ela não é uma cirurgia que tenha urgência. Então, isso pode nos permitir algumas mudanças nesse planejamento. Por exemplo, melhor época do ano para o paciente, questões familiares onde ele vai ter mais facilidade, não nesse momento em que ele está fazendo o diagnóstico, mas um pouco mais para frente. É claro que a gente sempre tenta definir se o paciente está evitando um procedimento que ele está precisando, e aí entra de novo a família na observação, ou se realmente a gente está procurando fazer o melhor para o paciente na melhor época, da melhor forma. Rafael, e normalmente é bilateral, como dissesse. Sim. Tem alguma preferência de escolher o olho que está pior, o olho que está melhor? Qual que normalmente opera primeiro? Normalmente o pior olho. A gente pega sempre o que está com mais... Sempre exagero na medicina, né? Mas geralmente, regularmente a gente vai para o olho que enxerga menos e depois de reverter ele, com frequência se escuta do paciente: agora é que eu estou vendo que esse outro aqui está ruim. O que já facilita as coisas em relação ao segundo olho. E é uma cirurgia que demora muito para ser realizada? Quanto tempo demora? Esse paciente tem que ficar internado, ele vai embora para casa? A cirurgia de catarata ela tem algumas características muito boas dentro da medicina, que é uma taxa de resultado, de sucesso muito alta, numa cirurgia ambulatorial, não requer internação. O paciente vai a um centro cirúrgico em jejum, vai ser submetido à cirurgia e vai embora para casa no mesmo turno. O tempo cirúrgico é algo que varia assim, regularmente, de 10 a 15 minutos para uma cirurgia. O envolvimento todo é um pouco maior, porque envolve preparar o olho, pingar gotas, fazer anestesia, e a gente ter certeza que o paciente está realmente já preparado para o ato cirúrgico. Mas a cirurgia em si ela é bem tranquila para o paciente, bem rápida, com uma anestesia local. E acontece, às vezes, do paciente não ter dificuldade, que manipulem o olho dele, ficar ansioso. Como é que é isso aí?
O receio da cirurgia é muito individual e é bem esperado isso de qualquer pessoa. Às vezes, pacientes que têm medo, o medo é muito lógico quando está se falando de fazer uma cirurgia no olho. Mas a cirurgia oftalmológica ela é feita com sedação no início do procedimento e o paciente depois, durante o procedimento, ele está acordado e lúcido. A gente mantém conversa com o paciente e em casos, na verdade, nem são comuns, são mais raros, a gente pode precisar de aumentar um pouquinho as medicações venosas, que o anestesista está no ato cirúrgico para cuidar do paciente. Então, eventualmente, um pouquinho de medicação para tranquilizar o paciente, para diminuir o estresse, pode ser necessário. Mas é a minoria dos casos. E sempre que se fala em cirurgias, os pacientes associam com suturas, com pontos, e pediram até para te perguntar isso. Se cirurgia de catarata leva pontos, caso leve, como se retira, como funciona a técnica cirúrgica em si? Isso é uma vantagem da nossa moderna cirurgia de catarata. Hoje, a técnica cirúrgica de rotina se chama facoemulsificação. Essa cirurgia ela é feita por uma incisão que tem aproximadamente 2 milímetros. Então, o tamanho da abertura no olho por onde é retirada a catarata e por onde é implantada a lente é 2 milímetros aproximadamente. O cristalino ele é aspirado, então? Ele tem rigidez, então ele precisa ser desmanchado lá dentro para poder ser aspirado, através de uma ponteira que tem vibração ultrassônica. Para o paciente entender, parece uma caneta que vai ser usada para fazer a manipulação lá no cristalino. E esse tamanho de abertura não requer pontos, então não se usa mais ponto em cirurgia de catarata. Quando a gente fazia cirurgia com pontos, geralmente não se precisava tirar porque eles absorviam com os anos, mas hoje em dia não se usa ponto na cirurgia. E quando se retira o cristalino, se coloca uma outra lente? Então, o cristalino, que é essa lente natural, tem aproximadamente 20 graus. Para comparação com óculos, a gente tem 1, 2 graus no óculos, às vezes 3, 4 já acha que o grau é alto. Essa lente tem 20. Sim. Então, a retirada dela necessariamente envolve o implante de uma lente para substituir ela, que é o implante intraocular, a lente intraocular que a gente vai colocar para compensar todo esse grau que está sendo retirado. E é uma cirurgia que tem muita dor no pós-operatório? Ela não requer analgesia pós-operatória. Na rotina, não se usa nenhum tipo de analgésico porque não dá dor. Sai com curativo, com o olho fechado? Desculpa, Henrique, eu estou te cortando aqui, eu estou muito curioso. A gente tem por hábito liberar o paciente com um curativo para o primeiro dia. Sim. E aí, no dia seguinte, no consultório, a gente retira esse curativo, examina e orienta as medicações que vão ser usadas para a recuperação, que inclui anti-inflamatório e antibiótico em gotas no olho, não vai usar medicação via oral. Rafael, e na escolha da lente, se leva em conta os graus que aquela pessoa já apresentava antes ou não muda? É um grau padrão? Muda muito em relação aos graus. No pré-operatório, além do exame que a gente já tinha falado, oftalmológico, a gente faz exames para planejamento cirúrgico. E um deles, que é a biometria, calcula curvaturas do olho, profundidade, onde a catarata está posicionada no olho, e comprimento antero-posterior do olho. Quando a gente sabe essas dimensões todas, a gente consegue planejar que lente eu preciso para que esse olho fique sem grau. Ou seja, usualmente a gente vai conseguir o grau 0, colocando uma lente mais forte ou mais fraca de acordo com o grau prévio do paciente, ou muito próximo de 0. Então, o paciente, às vezes, que usava um óculos muito grosso, daqui a pouco, muito grau, consegue ficar sem óculos. Esses pacientes costumam ter um bom benefício pela redução também adicional, né? Além de tirar o opaco da catarata, uma redução adicional do seu grau. E essa lente que vocês colocam, ela é maleável ou ela é uma lente mais rígida? Como é que As lentes, elas são flexíveis. A gente até para poder entrar pelo orifício também, né? Hoje em dia, na lente, digamos assim, uma das lentes mais modernas que a gente tem para uso, ela vem pré-montada em um injetor, mesma coisa, como se fosse uma caneta que eu vou manusear, que a gente vai encostar na abertura do olho e essa lente vai ser empurrada como se fosse ela parece que entra num funil, ela enrola,
ela entra enroladinha pela abertura e se abre no lugar onde era a catarata. Então a gente consegue usar uma lente que vai ocupar toda a pupila, vai preencher a área visual sem ter que fazer nenhum tipo de aumento de corte ou levar pontos, como antigamente a gente fazia, por ela ser flexível. O que é fantástico, né, Roberto? Exato. A oftalmologia é uma das especialidades médicas com maior tecnologia, com maior desenvolvimento tecnológico nos últimos anos. Exatamente. E essa lente é definitiva ou tem que trocar de tempos em tempos? A lente intraocular ela é para o resto da vida. A gente fala aqui, está falando muito de paciente com idade avançada, mas quando a gente implanta a lente intraocular em uma criança, essa lente vai ser a mesma durante toda a vida dele. Então ela não tem validade, ela não tem vencimento, ela vai durar para sempre. E falando em idade avançada, tem um limite máximo de idade para fazer a cirurgia para catarata? Não, a gente pode ter limites nas condições do paciente, clinicamente falando, ou do olho. Sim. Por ter algum outro problema, alguma outra doença. Mas idade limite não existe. Às vezes eu recebo paciente que acha que não pode mais operar porque tem idade avançada, está acima de 90, mas naturalmente a gente consegue fazer essa cirurgia, reverter a insuficiência e a dificuldade visual e, né, restaurar uma série de atividades que às vezes já vinha não sendo exercida pelo paciente. E depois da cirurgia, quanto tempo para a pessoa retomar a sua vida normalmente, voltar a dirigir, ou até mesmo quanto tempo para ter o resultado final da cirurgia? Eu diria que em torno de 90% do resultado a gente já obtém no primeiro dia. Sim. Mas não se deseja ainda na primeira semana um esforço grande, uma atividade física em exagero ou um risco de trauma nesse olho. Então a recomendação é para a primeira semana evitar esforços físicos. Não coçar o olho, né? Não coçar o olho, não esfregar, né? Cirurgia. Esforços visuais, o olhar não é o problema. Então, basicamente, o retorno às atividades depende da atividade de cada um. Sim, profissional liberal, um colega, enfim, profissionais que dependam mais exclusivamente da visão conseguem retomar suas atividades em 1 ou 2 dias. E pessoas que fazem atividades braçais, né, já é um esforço físico maior, ou o próprio academia, que cada vez mais é frequente, mesmo no idoso. Essas pessoas daí têm que evitar a primeira semana para proteger a cirurgia recém-feita. E entre a cirurgia de um olho e do outro, quanto tempo esperar? Isso varia bastante na indicação de cada profissional. Posso falar, na minha preferência, que é 30 dias. O motivo que me leva a esperar os 30 dias, eventualmente a gente encurta isso por algum caso, mas o motivo que me leva a esperar é a recuperação completa. Eu ainda estou usando colírio, eu ainda estou esperando o paciente se sentir seguro totalmente com o seu resultado antes de fazer a segunda cirurgia. Do que fazer por exemplo, uma semana depois da outra e às vezes alguma insegurança que o paciente ainda tem em relação à sua recuperação ao pós-operatório com o correr, né? O correr junto com os 2 olhos é um pouquinho mais... E ele tendo operado um olho, já vai ter melhorado muito a visão dele, já vai estar mais tranquilo. O padrão é já perceber que valeu e aí ele já está com expectativa positiva para a gente. Imagino que o padrão deve ser o pessoal te cobrando para querer operar logo o segundo olho, né? Doutor, a gente já pode deixar agendado. Já pode. Acontece. E alguns pacientes com a idade vão desenvolvendo outras doenças como diabetes, AVC, infarto, doenças neurológicas. Isso pode complicar no resultado da cirurgia? Mais do que complicar o resultado cirúrgico, é interferir na capacidade visual que esse olho tem. No momento que eu tiro uma opacidade, eu devolvo a imagem para o olho. Claro. A imagem que não chegava bem no fundo do olho, na retina, agora volta a chegar. Aí a gente parte para a seguinte questão. Essa retina tem capacidade visual, capta bem a imagem, transfere para o cérebro. Esse cérebro teve um AVC, esse acidente vascular, ele interfere numa área que é responsável por visão. Então, às vezes, retirar a catarata, tendo outros problemas, vai fazer com que a visão melhore parcialmente e aí a gente não vai ter aquela visão que desejava. Isso não é uma contraindicação absoluta, ou seja, não é porque tem outro problema que eu não posso operar, mas a gente precisa avaliar bem no pré-operatório para equilibrar expectativas. Olha, a gente vai melhorar até aqui e daqui para frente não. Ou a gente tem uma esperança de devolver tais e tais capacidades, mas outras não. Isso faz com que o paciente decida
se ele vai buscar ou não o procedimento, tendo consciência do que ele vai conseguir. Rafael, e se o paciente, além de catarata, também tiver glaucoma, isso é um complicador para a cirurgia? Geralmente o glaucoma não é um complicador para a cirurgia de catarata. Algumas medicações do glaucoma a gente precisa descontinuar no período pós-operatório pelo efeito da medicação, mas isso faz parte do manejo cirúrgico. Casos muito avançados de glaucoma, a gente pode ter um resultado pior na cirurgia de catarata. Mas aí a gente está falando daqueles casos em que realmente a expectativa já está bem comprometida. Rafael, nós conversamos sobre diversos pacientes que têm o desejo de operar, mas sabemos que tem uma parcela deles que não vão operar de forma alguma. Esses pacientes, quais os riscos deles se manterem com a catarata? Como acontece a progressão dessa doença? Na maioria dos casos, a progressão da catarata é lenta. Então, ele vai gradativamente reduzir as suas capacidades e as suas atividades por conta dessa redução de visão. Pouquíssimos casos podem vir a ter complicações intraoculares pela catarata avançada, muito avançada. Então, deixar uma catarata sem procedimento no olho pode gerar algum tipo de complicação, inclusive um tipo de glaucoma. E por isso a gente costuma indicar que se faça. Mas mais do que pensar no problema que possa acontecer com o olho, o não operar, ele nos preocupa pela mudança de vida que acarreta. Sim. A cirurgia de catarata ela é focada em qualidade de vida. É restaurar a qualidade de vida que o paciente tinha. E no momento em que a gente não faz uma cirurgia, a gente até no consultório começa a perceber, conforme acompanha esse paciente, que ele está perdendo habilidades e autonomia, né, que ele tinha. Os pacientes vão tendo o mundo limitado ao alcance do braço, que é a área de segurança deles por não conseguir enxergar. Né? Uma situação que às vezes é marcada nisso é o paciente alegar que enxerga bem e a gente explicar que, ok, não está tão ruim. Sim. Mas, por exemplo, já não é uma visão útil, uma visão suficiente para dirigir. Sim. Isso muitas vezes é fator suficiente para tomada de decisão. Opa, com o meu carro ninguém mexe, eu não vou ser conduzido por ninguém, então vamos resolver isso aí. Aí essa é comum. E aquele paciente que operou, correu tudo bem, ao longo da vida, pode voltar a catarata? Bom, essa é uma coisa boa para o paciente, podem ficar tranquilo com isso. Catarata não volta. Uma vez retirada, como eu disse, a gente tinha isso ao nascer, ela não vai se criar de novo, ela não vai voltar a aparecer e não vai ter catarata outra vez. Problema resolvido. Problema resolvido. Excelente. E prevenção? Temos alguma forma de quem está nos escutando, já entendeu, já até planejou que mais para frente, quando tiver difícil dirigir, vai te procurar, Rafael. Mas como prevenir? A prevenção inclui, durante a vida toda, o uso de proteção solar, evitar o fumo, e um bom controle de doenças, principalmente metabólicas, tipo diabetes descontrolado. É mais difícil de que não vá desenvolver catarata em algum momento da vida, porque é um dos problemas que ele acarreta. Uso de medicações. Tem medicações que podem interferir, inclusive propiciar que se tenha catarata mais cedo. Então, monitorar o que se usa e quando. Não usar a medicação de forma indevida, que às vezes os pacientes fazem, porque acham que o resultado era bom e a gente prescreve para um momento e quando vê, pacientes viram usuários de medicações crônicas. Então, fica aquele alerta que a gente conhece de automedicação não é uma boa. E a gente tem as cataratas que não são só pelo envelhecimento. Então, sim, por exemplo, traumática, infecciosa, causas onde o olho sofreu um acidente, causas onde o paciente abusa de certos comportamentos que possam expor o olho a reações que vão fazer com que ele desenvolva a catarata mais cedo. Quais seriam essas situações? Pode ser aquele pessoal que trabalha com solda? O usuário o cara que trabalha com solda, quem usa colírio cronicamente para alguns motivos sem que tenha sido uma medicação com indicação médica, pessoas que tenham inflamações frequentes nos olhos com tratamento inadequado, até um uso de lente de contato com os problemas decorrentes que não sejam adequadamente tratados. Basicamente, a gente tem como ter um ótimo controle nas doenças oftalmológicas. O que nos preocupa é o paciente que não faz o seu acompanhamento, né? Que
que acha que dá para cuidar por conta, que dá para fazer as coisas sozinho e que depois a gente já costuma tentar cuidar dele quando as coisas estão mais avançadas. Isso é uma cultura muito presente, né? Principalmente aqui no Brasil. Em vez de ir no médico oftalmologista, ele vai no vizinho, aproveita um colírio que sobrou, que ele nunca olhou que medicação era e nem a data de validade. E vai usando aquele colírio até acabar. E depois vai achar um jeito de comprar outro daquele. Rafael, papo fantástico, hein, Robertinho? O tempo voa. Exatamente. Rafael, como os nossos ouvintes fazem para te encontrar? Qual é o endereço da tua clínica, o teu telefone? Bom, atendo na Foco Clínica, fica na Anchieta, número 4087, próximo a Dom Joaquim. E o telefone de lá é 3227-4350. Rafael, e conversamos sobre diversas mudanças na vida das pessoas com o tratamento de uma doença que muitas vezes as pessoas não procuram ajuda porque não conhecem sobre o assunto. Nos conte um caso emblemático de um paciente que teve a sua vida mudada através do tratamento da catarata. São vários que a gente vivencia, mas para tentar citar a esposa do paciente me explicando que o que ele mais amava na vida era dirigir, ele tinha abandonado a direção e que nos últimos tempos de vida do casal eles puderam retomar os passeios deles. Eles saíam de casa para poder dirigir pela cidade, para poder olhar a cidade, para poder vivenciar o mundo, ele conduzindo ela. Então, ela muito grata por eu ter permitido que eles tenham voltado a viver esses momentos. Paciente que, quando tirou o curativo, pulou, abraçou a filha e disse que queria dançar com ela. Muito bom. Filha, sem saber o que fazer, eu também, porque é uma situação mais forte. Então, assim, eu cito um momento mais de consultório, um momento mais da vida, mas essas percepções dos pacientes a gente vai vivenciando e acumulando, elas são realmente muito boas. É uma coisa que a gente precisa levar a sério, é que vale a pena. É uma cirurgia que o risco é baixo, e que o retorno ele é muito bom. Excelente, Henrique. Tínhamos tantas perguntas que eu te atropelei, tu me desculpa, Henrique. O Robertinho, ele é impossível. Pessoal, estou correndo risco de não estar aqui no próximo episódio. Vou botar ele no gancho. Rafael, muito obrigado. Foi uma honra estarmos aqui conversando contigo. Eu tenho certeza que esse episódio vai ser muito importante para quem está nos assistindo. E vamos convidá-lo ele de novo. E ele e a esposa, a Tati, que é oftalmologista também. Com certeza. Vai nos brindar com a presença na próxima. Temos diversos assuntos para tratar, o que é astigmatismo, miopia, o que é glaucoma. Escolha das lentes de contato e óculos. E, pessoal, isso aí pede muito também. E uma dúvida, posso ir lá no camelô testar óculos por óculos? Isso é seguro? Vai ficar para o próximo esse. Fica para o próximo. Pessoal, comente aqui abaixo se vocês querem que o Dr. Rafael volte. Foi uma honra estarmos todos juntos aqui. Toda terça-feira, às 19 horas, estamos com um novo episódio aqui no YouTube. Ao longo da semana, vocês acompanham diversos materiais em todas as mídias. Então, estamos no Spotify, que é uma plataforma de áudio, mas tem o nosso vídeo lá também. Estamos no TikTok, no Facebook e no Instagram. Nos acompanhe em todos os canais. Aproveite agora, se inscreva aqui, compartilhe, comente e envie naquele grupo de WhatsApp. Eu tenho certeza que você tem um amigo, um vô, uma avó que já está com o carro todo batido, cada dia é um amassado novo. Ele merece assistir esse vídeo e procurar o Dr. Rafael para enxergar melhor a vida. É isso aí, pessoal. Toda terça-feira, às 19 horas, aguardamos vocês. Um abração e boa noite. Boa noite.